Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Este é o dia que nos deu o Senhor. Alegrai-vos e regozijai-vos nele. E hoje, amados, entramos no segundo dia de exposição do livro do Apocalipse e estaremos meditando nos capítulos 3 e 4. No capítulo 3, dos versos 1 a 6, na exposição de ontem, traçamos rapidamente o declínio da igreja durante os 1450 a 1500 anos de história da igreja. O clímax é alcançado em Tiatira, profeticamente a abominação e a apostasia romana. Em Sardes, vemos que o progresso do mal estagnou. O catolicismo romano, como já mencionado, é um sistema religioso fixo e imutável. Roma ainda terá por um breve período um reavivamento surpreendente e terá de volta seu lugar como a Senhora das Nações. Mas em Sardes vemos uma reação. Sardes significa aqueles que estão fugindo ou remanescente. Então a mensagem para a igreja em Sardes tem um caráter muito diferente, pois em vez de ser um desenvolvimento de Tiatira, é antes uma repulsa por ela. Sardes representa o movimento protestante que começou com a reforma do tempo de Lutero. É o período da reforma, o movimento que produziu o protestantismo. A própria reforma foi de Deus, e os grandes homens que foram usados, os mais poderosos instrumentos do Espírito Santo. Pois foi a maior obra até então, desde os dias dos apóstolos, e dela surgiram as denominações ou igrejas protestantes. É claro que o poder e a graça de Deus estavam por trás dessa reforma e a verdade da justificação pela fé foi felizmente recuperada. Mas em vez de voltar às primeiras verdades do cristianismo, aqueles que deixaram o catolicismo não se contentaram em voltar para um estado semelhante a Pérgamo, de modo que as igrejas estatais protestantes, assim como o catolicismo, tornaram-se proeminentes. E o poder vivo do Espírito Santo de Deus foi virtualmente substituído por formas e cerimônias. Ou seja, a religiosidade tomou conta. A reforma começou bem, mas logo se desenvolveu nos diferentes sistemas protestantes em algo morto e sem vida. Eles têm um nome para viver, mas estão mortos. Este é o veredito de Nosso Senhor sobre as igrejas que surgiram da reforma. Tu tens um nome que estás vivo e estás morto. Eles não estavam sob o mesmo grau de escravidão espiritual e física de Roma, e, portanto, o Senhor fala como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A plenitude do poder do Espírito Santo que estava tão ausente em Sardes. Ele também tem as 7 estrelas. Ele defende a realidade celestial da fé em seus santos, em contraste com o cerimonialismo formal de Sardes. No entanto, ele não pode dar qualquer elogio antes de sua repreensão solene. Eu sei as tuas obras, que tens um nome que estás vivo, mas você está morto. A igreja gozava de um nome, isto é, de uma reputação, por ter sido corretamente libertada das algemas de Roma, mas não era fiel a esse nome. No entanto, ela é instruída a fortalecer o pouco que resta para Deus em Sardes. Isso deve ser feito apenas pela vigilância da fé, pois mesmo o que restou estava perto de morrer. Não houve nenhum amadurecimento saudável de suas obras diante de Deus, pois o Senhor diz não ter achado as obras perfeitas diante de Deus. Sardes deveria se lembrar de como foi abençoada, recebendo e ouvindo do Senhor o que lhe era necessário, e deveria manter-se firme, guardando tudo isso e não deixando nada mais escapar de suas mãos. Além disso, deveria arrepender-se, pois se ela não tivesse essa atitude e não vigiasse, o Senhor viria para ela como um ladrão. Em outras palavras, numa hora em que ela não estivesse esperando por ele.
Sardes não teria parte no arrebatamento, e sim no julgamento no dia de sua manifestação em poder e glória. No entanto, existem exceções. Alguns nomes daqueles que não contaminaram suas vestes com as contaminações da profissão de fé vazia recebem a atraente promessa de andar com ele de branco e são considerados dignos. O vencedor seria vestido com vestes brancas e o seu nome não seria apagado do livro da vida. Aliás, nenhum nome neste livro será apagado, pois apenas os eleitos estão escritos lá. A vitória, somente pela fé, provaria que alguém é eleito de Deus. Essa promessa visa o conforto e encorajamento da fé. Ele acrescenta ainda que confessará o nome do vencedor diante de seu Pai e de seus anjos. Ele não tem vergonha de ser identificado com alguém que o honra pela fé. Mais uma vez, ele faz um último apelo a um ouvido que possa ouvir. Dos versos 7 a 13 do capítulo 3, nós temos a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. Assim como Sardes saiu de Tiatira em protesto contra ela, Filadélfia saiu de Sardes em um protesto contra a condição morta, sem vida e sem espírito prevalecente no protestantismo. Da morte das igrejas estatais, repetidas vezes, surgiram grupos de crentes impulsionados e conduzidos pelo Espírito Santo. Filadélfia tem sido aplicada de várias maneiras aos movimentos evangélicos, aos esforços missionários e aos avivamentos do século XIX. Na carta à igreja em Filadélfia, nenhuma reprovação é feita. Portanto, é um grande contraste com Sardes. Pois aqui vemos uma obra do Espírito de Deus em separar seus próprios santos da profissão de fé mais formal do cristianismo, da religião cristã, a fim de definir a verdadeira obra de Deus em claro e bom tom. De todas as cartas às 7 igrejas, esta se concentra de forma notável na glória da pessoa do Senhor Jesus e na verdade a respeito de seu único corpo, a verdadeira igreja. Mas é mais do que isso, é um retorno completo aos primeiros princípios. A mensagem deixa isso claro. É a única mensagem, além de Esmirna, na qual o Senhor não diz, tenho contra ti. É o que o agrada e que ele elogia. É um reavivamento, um retorno ao primeiro amor. O Senhor Jesus é tido mais uma vez como objeto de amor e adoração. Filadélfia repudia tudo o que o desonra e possui somente aquele nome digno e maravilhoso. Não pode haver dúvida de que houve cristãos ao longo da história da igreja que eram de Filadélfia em seu coração. Mas foi no século XIX que o Espírito de Deus iniciou um movimento público decidido a abandonar o formalismo morto de Sardes. Muitos milhares que estavam ligados a denominações protestantes formais foram constrangidos a deixá-las e reunir-se simplesmente em nome do Senhor Jesus, reconhecendo o único corpo de Cristo como distinto do mundo e da massa de cristãos meramente nominais. Tem havido muitas falhas em permanecer firme e honestamente por tais verdades. Mas as verdades permanecem e não há razão para que os cristãos hoje não possam representar corretamente tal caráter de Filadélfia. O Senhor fala como aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, pois a santidade separa o bem do mal. Como verdadeiro, ele não está satisfeito com nada menos do que a verdade absoluta e honesta. Ele tem a chave de Davi, pois Davi sofreu como um pária antes do tempo de reinar. E esta verdade é a própria chave que abre as Escrituras para nós. A vontade de sofrer agora, em vista de um futuro reinando com Cristo, é uma característica própria da igreja, a verdadeira igreja de Deus. É o próprio Senhor quem abre ou fecha, de modo que o homem não pode intervir em nenhum dos casos. E isso é visto no verso 8.
Embora haja forte oposição ao testemunho de Filadélfia, o Senhor abriu uma porta para ela que os homens não podem fechar. Esta porta é tanto para o entendimento da palavra de Deus, quanto para o testemunho público. Nisto, disse que Filadélfia tem pouca força. Ela não tem um grande lugar público e poder, mas também não tem fraqueza, pois existe uma verdadeira dependência do Senhor. Ela está em suas mãos. O significativo elogio é adicionado: tens guardado a minha palavra. Ela não apenas é uma testemunha da verdade, mas age fielmente sobre ela. Na verdade, é somente neste espírito de voluntária obediência à palavra que poderemos entendê-la bem. Além disso, ela não negou o nome do Senhor, um assunto muito importante, pois Filadélfia dá testemunha em uma época em que esse bendito nome é negado de muitas maneiras sutis e satânicas. O verso 9 indica a oposição especial de um elemento judaizante, que toma o fundamento judaico de guardar a lei e outros rituais judaicos. Isso também é mencionado na igreja de Esmirna. Essas duas igrejas defendem firmemente a verdadeira graça de Deus contra a legalidade prevalecente. O Senhor fará com que os opositores pertencentes à sinagoga de Satanás o adorem prostrados aos pés dos irmãos de Filadélfia, sendo conscientes que o Senhor Jesus verdadeiramente os ama. Fazê-los da sinagoga de Satanás é mostrá-los totalmente em contraste com a verdadeira igreja de Deus. Sinagoga significa uma reunião e indica um desejo de ter um mundo ímpio religiosamente unido. Haverá tal união sob o controle de Satanás no futuro período da tribulação de 7 anos, um contraste terrível com a pureza da bênção da igreja com o seu Senhor. Mas a tribulação terminará e estes então serão obrigados a adorar aos pés da verdadeira igreja de Deus. Esses proponentes das obras como meio de salvação serão profundamente repreendidos quando perceberem que o Senhor amou aqueles que dependeram exclusivamente de sua graça, em verdadeira afeição por ele pessoalmente. Observe que nesse discurso o Senhor usa a palavra eu 9 vezes e meu 7 vezes. Nunca podemos superestimar o valor de sua pessoa. O verso 10 mostra que Filadélfia está confinada aos verdadeiros crentes, a quem o Senhor diz: guardaram o meu mandamento de perseverar. Sua palavra o sustenta em continuar a perseverar na fé e em sua devoção ao Senhor. Como resultado, o Senhor guardará todos esses na hora da prova ou da tribulação, que está vindo sobre todo o mundo para testar ou provar aqueles que vivem ou habitam na terra. Observe, eles não devem ser meramente guardados do julgamento, mas da hora dele, o tempo dessa tribulação. A única maneira de fazer isso é que eles sejam tirados do mundo, o que acontecerá no arrebatamento, antes que o dia do Senhor chegue. Filadélfia é encorajada pelas palavras: eis que cedo venho. Não devemos supor que qualquer outra coisa deva acontecer antes do arrebatamento. Devemos aguardar momentaneamente a vinda de Cristo. Certamente não devemos esperar a tribulação. Em vista disso, ele insiste em que nos apeguemos firmemente ao que Deus nos deu na verdade de sua palavra, para que a coroa ou recompensa não seja tomada por outro. Palavras desse tipo certamente devem atingir profundamente nossos corações. A negligência ou desistência na corrida cristã pode nos levar a perder a coroa de recompensa por causa de nossa falta de devoção ao Senhor. No verso 12, ao vencedor é prometido que ele será feito uma coluna no templo de Deus, tendo lugar especial de honra na futura manifestação da glória de Deus como resultado de um caráter confiável de piedade nesta presente vida.
O que se segue é certamente eterno, ele nunca mais sairá, e Cristo escreverá sobre ele o nome de seu Deus. O vencedor também terá escrito sobre ele o nome da cidade de seu Deus, a Nova Jerusalém, aquela que exibirá eternamente a glória de sua graça manifestada a todo o universo. Finalmente, ele terá o próprio novo nome do Senhor escrito nele. Isto é, o nome do Senhor em conexão com a nova criação, não como ele era na terra. Que incentivos são esses para uma vida de perseverança na fé e devoção piedosa? Que possamos realmente ter ouvidos para ouvir. Nos versos 14 a 22 do capítulo 3, nós temos a igreja de Laodiceia. Laodiceia é a última igreja a quem o Senhor se dirige. Seu nome significa direitos do povo, o que mostra ter a aplicação mais evidente para os dias em que vivemos, em que os crentes, a cada dia, ao invés de servirem ao Senhor, querem somente reivindicar seus direitos. Filadélfia reconfortantemente possuía os direitos supremos do Senhor Jesus. Porém, Laodiceia mostra uma grande repulsa por isso. Hoje sabemos que a própria atmosfera do mundo está cheia de clamores em todas as direções pelos chamados direitos humanos. Grupos estão sendo formados continuamente para lutar pelo que as pessoas consideram seus direitos. Os tribunais estão inundados com casos de pessoas exigindo indenizações cada vez mais elevadas contra outros por infringir o que afirmam ser seus direitos. Embora existam muitas causas justas e que possamos ser gratos por viver em países onde o indivíduo é respeitado, é revoltante testemunhar a ganância dos homens em tirar vantagem disso. É muito triste ver a mesma coisa refletida fortemente dentro da igreja professa. Aqui, pelo menos, alguém pensaria que os direitos de Deus seriam de suma importância. Mas não é assim. Laodiceia é o último estado da igreja e publicamente mostra-se muito distante do frescor de Éfeso e em triste contraste com a igreja de Filadélfia, pois é uma falsificação que ao mesmo tempo se orgulha de seu grande progresso. Portanto, no verso 14, o Senhor fala como o Amém, aquele que tem a palavra final. Ele também é a testemunha fiel e verdadeira, em contraste com a infidelidade e a mentira teatral de Laodiceia. Além disso, ele é o princípio da criação de Deus, ou seja, tudo foi feito por e para ele. Ele é o soberano criador de Laodiceia e, como tal, tinha direito sobre ela. Não há qualquer recomendação aqui, mas o pronunciamento solene de que ele sabia que eles não eram nem quentes nem frios, mas mornos. A mornidão expressa tudo. Ela é uma mistura perfeita de assuntos sagrados e profanos. Esse mundanismo intenso será disfarçado ou ocultado por pretensões plausíveis, causas humanitárias e religiosas. Ainda que pareça uma igreja cristã de verdade, em seu âmago há uma completa indiferença, uma apatia em relação ao Senhor Jesus e às suas reivindicações. Isso é o que caracteriza o último estado público da igreja professa, pouco antes da verdadeira igreja ser arrebatada ao céu. Aquele que é frio, pelo menos não finge ser cristão, e, portanto, ainda pode ser despertado e salvo. Mas a orgulhosa indiferença se endurece contra o arrependimento. Toda essa condição será cuspida da boca do Senhor, ou seja, totalmente rejeitada, pois a fé é totalmente ausente. Com a indiferença surge a autocomplacência do verso 17. Porque como as igrejas prosperam financeiramente, com o aumento de membros, elas se orgulham de sua prosperidade material e de seu crescimento numérico, sem contar com suas bênçãos. Muitos cultos e conferências surgem, todos cortejando o favor da multidão e enfatizando o ganho presente. E há uma terceira característica marcante de Laodiceia.
a completa ignorância dos pensamentos de Deus, a incapacidade de examinar-se a si mesmo, como diz Paulo. O Senhor declara que os de Laodiceia são miseráveis, pobres, cegos e nus, quando eles pensam e afirmam categórica e orgulhosamente que são exatamente o oposto. Por se considerarem ricos, o Senhor os aconselha a comprarem dele ouro provado no fogo. Ouro fala da glória e justiça de Deus, e provado no fogo indica que foi purgado, purificado dos esforços dos homens para contaminá-lo. Claro, esta grande bênção de Deus é comprada sem dinheiro e sem preço. No entanto, Laodiceia deve perceber que isso custará a abrir mão de seu próprio orgulho. As roupas brancas falam de Cristo como o verdadeiro manto de justiça, o único que pode cobrir a nudez do homem. Finalmente, o colírio fala do poder iluminador do Espírito Santo para abrir os olhos dos cegos. Essas três coisas são, portanto, respectivamente, a obra genuína do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quão significativo é o fato de que o amor de Cristo o move a repreender e castigar. Portanto, Laodiceia não ouvirá e se arrependerá? É claro que essa palavra é dirigida a qualquer pessoa que a leve a sério, pois o Senhor praticamente desistiu do culto de Laodiceia. Ele está de pé e batendo do lado de fora da porta. Esta igreja que exige seus direitos, querendo sempre prevalecer e levar vantagem, que se considera rica, não abrindo mão de seus confortos e afirmando não ter falta de nada, por assim dizer, expulsou o Espírito Santo e por isso o Senhor ressurreto está do lado de fora dessa igreja. Portanto, ele dirige sua palavra às pessoas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e jantarei com ele e ele comigo. O Senhor não era bem-vindo naquela igreja em particular, mas ele apela ao indivíduo para que abra a porta de seu coração. Essa abertura será recompensada com uma comunhão pessoal e vital com ele. Enquanto o orgulho de Laodiceia deseja sentar-se em um trono agora, o vencedor recebe essa honra no futuro, mas com Cristo em seu trono. Cristo ainda não assumiu seu trono. Como filho do homem, ele o aceitará na era milenar que virá. Enquanto isso, ele é recompensado com a dignidade de estar sentado no trono de seu Pai, um lugar que nunca poderíamos ter. Novamente, um último apelo sincero é feito àquele que tem ouvidos para ouvir. Qualquer igreja hoje reduzida a um estado como Laodiceia ficará tão cega a ponto de não perceber quão terrível é a sua condição diante de Deus. Todos nós devemos ser advertidos contra permitir que qualquer uma das coisas más que caracterizaram Laodiceia sejam verdadeiras em qualquer medida sobre nós. Depois de ser arrebatado em espírito num domingo, estando exilado na ilha de Pátimos, ter tido uma visão do Senhor Jesus Cristo glorificado, ter sido instrumento dele para falar com os anjos ou pastores das 7 igrejas da Ásia, agora a cena muda repentinamente. Não estamos mais na terra, mas somos transportados para o céu. Aquilo que o fiel remanescente esperava, a bendita esperança da igreja, de repente aconteceu. A partida da verdadeira igreja da terra será tão repentina quanto o seu início. A verdadeira igreja se foi e a igreja apóstata ainda está na terra para passar pelos julgamentos da grande tribulação. Ela não é mais propriedade do Senhor e, portanto, não é mais mencionada. É por isso que a palavra igreja desaparece inteiramente do livro após o 3º capítulo. Deste ponto em diante do livro do Apocalipse, a igreja nunca é mais vista na terra, mas sempre no céu, ouvindo com os exércitos do céu, com seu Senhor para julgar a terra.
A indicação de que ela foi arrebatada para a glória é vista no primeiro versículo, pois o próprio João representa claramente a igreja e uma porta é aberta no céu para ele entrar. Na verdade, o texto diz que João foi chamado por uma voz de trombeta a subir. João I testemunhou a grandeza da glória do Deus vivo, o juiz de todos. Ele foi arrebatado em espírito, pois seu corpo não suportaria a presença do Senhor. Deus está no trono, mas alguns comentaristas entendem que ele só é revelado na pessoa de seu filho. Assim, relacionando as pedras e ao arco-íris citados no verso 3, significados. A pedra de jaspe nos mostra sua santidade e glória, a pedra de sárdio, que é vermelha, indicando sua obra redentora, e o arco-íris ao redor do trono, lembrando-nos que no julgamento que está por vir sobre a terra, a misericórdia também será lembrada. É o sinal da aliança. Embora os julgamentos venham, ainda assim a misericórdia está reservada para Israel e a terra. Ao redor do trono estão 24 anciãos, que estão sentados, vestidos de branco e coroados com coroas de ouro. Esses presbíteros, portanto, embora em uma posição inferior, estão reinando com o Senhor. Eles não são anjos, pois apenas os humanos são chamados de anciãos nas Escrituras. Sendo homens de experiência, os anciãos sempre, em algum sentido, são representativos. A única conclusão possível é que eles representam os santos do Antigo Testamento, representados pelas 12 tribos de Israel, e os santos do Novo Testamento, representados pelos 12 apóstolos do Cordeiro, cada um investido de uma dignidade que não era possível para eles na terra. Isso é consistente com o fato de que o Apocalipse é um livro que apresenta a verdade por meio de imagens, que são frequentemente encontradas e definidas em outras partes da Bíblia. Ser coroado com coroas de ouro indica que eles foram recompensados por vidas anteriormente vividas para a glória de Deus. Os relâmpagos, trovões e vozes procedentes do trono enfatizam o fato de um julgamento repentino, terrível e inevitável, prestes a cair sobre o mundo dos ímpios. No entanto, isso é equilibrado pelo perfeito discernimento e calma deliberação indicados nas 7 lâmpadas de fogo diante do trono, o poder cétuplo do Espírito de Deus, como vimos lá no capítulo 1. O mar de vidro citado por João é outro detalhe que os comentaristas sugerem ser a lembrança da grande pia do Templo de Salomão, na qual os sacerdotes tinham que se lavar. Mas no momento em que João viu, ele está solidificado, porque não é mais necessária água para a purificação dos santos. Quando nos debruçamos sobre o livro de Apocalipse, precisamos nos ater ao cerne, aquilo que é absoluto e que realmente temos uma interpretação fundamentada em textos bíblicos. Quanto aos pormenores, para efeito de exposição, nós não nos deteremos neles. No meio do trono e em torno dele estão 4 seres viventes, que são os mesmos seres sobrenaturais vistos no Antigo Testamento, e sempre em conexão com o trono e a presença de Yahvé. Alguns comentaristas entendem as 4 faces como 4 características distintas do governo de Deus que operam em todas as suas obras, sendo observadas então na pessoa do Senhor Jesus. O leão, representando o poder soberano de Cristo como rei no Evangelho de Mateus. O servo, representado pelo touro ou boi na descrição do Evangelho de Marcos. A inteligência e compreensão na face de homem, conforme apresentado por Lucas, e, finalmente, retratado como elevado e inescrutável no rosto de águia, conforme evidenciado no Evangelho de João. As mesmas 4 faces do verso 7 também são vistas na visão de Ezequiel, enquanto que as 6 asas são encontradas na visão de Isaías, lá no capítulo 6.
Parece que João vê uma combinação desses seres viventes, os querubins de Ezequiel com os serafins de Isaías. Mas todas elas estão ligadas ao trono de Deus em seu governo e julgamento. Nisto há uma plenitude maravilhosa e equilíbrio perfeito. Estar cheio de olhos nos lembra os olhos nas bordas das rodas que lemos lá em Ezequiel. Isso nos ensina que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, discernindo perfeitamente cada detalhe de cada assunto com o qual ele lida. Mas não podemos nos esquecer que enquanto João observa tudo o que está descrevendo, as 4 criaturas vivas proclamam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E dão glória, honra e gratidão àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Ao fazerem isso, os 24 anciãos prostram-se diante dele, que está sentado no trono, adorando e lançando suas coroas diante dele. Essas coroas são um dom de Deus pela graça e não dão ocasião para exaltação própria, mas são vistas como uma nova oportunidade para exaltar seu Senhor e Deus, o único que é digno de receber honra, glória e poder. No mundo antigo, esse era um sinal de submissão completa. Quando o rei se rendia a outro, ele lançava sua coroa aos pés do vencedor. Às vezes, os romanos carregavam consigo uma imagem de seu imperador, e quando reduziam um monarca à submissão, havia uma cerimônia em que o vencido deveria lançar sua coroa diante da imagem do imperador. A imagem vê Deus como o conquistador das almas dos homens e na igreja como o corpo de pessoas que se renderam a ele. Não pode haver cristianismo sem submissão. Eles aqui celebram a glória de Deus como Criador, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há e foi criado veio a existir. Somente Deus pode criar algo do nada. Essa grande verdade significa que, no sentido mais real, tudo no mundo pertence a Deus, e não há nada que um homem possa manipular que Deus não tenha criado e dado a ele. Que livro maravilhoso esse livro do Apocalipse! E quão atual ele é! Meus irmãos, lamentavelmente em nossos dias, temos visto grandes movimentos que têm como objetivo o crescimento exponencial das igrejas, assim como métodos dos mais diversos para a evangelização. Temos visto a mistura de denominações com governos e até mesmo partidos políticos. A lamentável teologia da libertação, somada à teologia da prosperidade, não prega o evangelho, mas vende os seus resultados, a desejada prosperidade e a ascensão social. Tudo muito bonito de se ver e ouvir. Impérios, por assim dizer, evangélicos, denominações e pastores que são verdadeiras estrelas, porém sem Jesus e sem o Espírito Santo. Igrejas mortas e apáticas, indiferentes a Deus, onde o Evangelho não é mais o poder de Deus para a salvação, onde não há mais confissão de pecados, arrependimento com quebrantamento e choro, enchimentos do Espírito Santo e, sobretudo, vidas piedosas e tementes a Deus. Lamentavelmente, esse será o comportamento característico dessa fase final da cristandade. Isso continuará e ficará pior e pior, até que a paciência divina se esgote. Então, a verdadeira igreja será arrebatada com os santos que partiram para encontrar-se com o seu Senhor nos ares. E Laodiceia será vomitada de sua boca.
E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.